sabe de casa que a gente está entrando na semana do Dia dos Pais e nada mais justo do que a gente falar deles, que são alicerce, a segurança de uma família. São José é o exemplo mais perfeito, pois desempenhou um papel essencial na vida de Jesus e Maria, sendo o protetor da Sagrada Família. Amor, proteção, segurança, orientação, ensinamento, participação são alguns dos adjetivos que caracterizam os homens designados a serem pais. E como relacioná-los à felicidade? A especialista em ciência da felicidade, Sandra Treshner, tem alguns ingredientes sobre esse tema e uma história bem emocionante pra gente. Boa tarde, meu amor, seja bem-vinda. Boa tarde, boa tarde, tudo. Muito obrigada. Sempre um prazer estar aqui e, gente, vocês não imaginam como é que cheira, né? Ai, uma delícia. Bom, tá bom? Tá uma maravilha. A gente gosta disso. Tava delicioso. Se eu fosse você, eu pediria uma marmita. Eu tô pensando na marmita, tá? Tem marmita pros amigos, tá? Porque assim, tô focada na marmita dos amigos. Porque comer é um ato de felicidade. Mas não é? Gente, comer bem. Comer bem, separando. Na verdade, até como chefe, né? O fato de você, da maneira como você separa os ingredientes, pensa sobre eles antes, isso é uma organização mental como a gente deveria fazer com o nosso bem-estar também. Sem dúvida. Eu dou sempre de exemplo, veja um bom chefe trabalhando, né? Tá tudo ali colocado, ele não fica pensando, ai, será que eu devia ter comprado alecrim? Não. E o melhor de cada ingrediente. E o melhor de cada ingrediente. Aí sim, comer vira realmente um ato de comunhão, né? Então, com certeza. Perfeito aqui. Sandra, quando a gente fala de felicidade, eu até brinquei com o Anton, né? Porque a gente tinha muito essa coisa de quando você é mais jovem, mais criança, né? Ah, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser feliz. E o que é ser feliz? Ah, eu quero ter uma família, eu quero, né, ter filhos, enfim. Essa coisa de ser feliz sempre foi embasado numa família. E a gente tem visto que isso realmente faz toda a diferença na nossa vida, né? Como seres adultos, depois de tudo que a gente passa na nossa infância. E a gente fala muito das nossas mães, mas o papel dos pais é extremamente importante para essa felicidade, não é? É tão importante que eu não gosto nem daquela expressão que muita gente usa, na verdade elogiando o pai e diz assim, meu pai é tão incrível que ele é uma mãe, né? Ele é um pai. Para mim, pai é pai. Mãe é mãe e bom pai é um bom pai e não um pai, porque a gente reduz o fato da paternidade para puxar para as pessoalidades, a forma como a mãe lida com o filho. São funções diferentes que tem no eixo, amor, proteção, carinho, cuidado. Mas os pais, muitas vezes, e a gente sabe que na era que a gente vive, é especialmente difícil, tem um desafio muito grande. Porque em relação ao bem-estar, hoje, eu estava até olhando, gente, que tem uma cartilha do Ministério sobre como ser um bom pai atualmente. Provavelmente, se você for fazer tudo que está naquela cartilha, não sei como é que vai alimentar a galera. Porque difícil, né? Tá complexo, né? Tá complexo. Então, eu acho que essa questão do o pai ausente, o pai... Existe um exagero para todos os lados. Então, assim, é claro que existia uma era da humanidade, né? As gerações baby boomers, que ali só pensavam em trabalhar. Mas, gente, tem sempre uma razão porque é assim como é, né? Uma geração de pós-guerra. Então, o pensamento era, eu preciso prover, eu preciso correr para ter o que alimentar meus filhos, dar um futuro, né? Então, o foco era muito em como eu ajudo, como eu contribuo para que meus filhos tenham um futuro. Então, não é que os pais renegavam a condição de pai. Como a gente se engana, né? Porque assim, eu passei exatamente por isso como filho. O meu pai foi um pai muito trabalhador, trabalhou a vida inteira. E eu via com outros pais, onde os pais levavam tirar férias, passear, ir parque. Meu pai raramente fazia isso com a gente. Todas as férias do meu pai era um pouco de dinheiro que ele colocava na casa. Comprava tijolo, comprava uma areia, né? E aquilo me incomodava na época. Mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai falando assim, rapaz, eu entendo esse homem. Sabe que coisa, né, engraçada? Eu entendo ele, eu sei porque ele está fazendo isso. E olha que nobre. Olha que ele abriu mão, às vezes, do próprio descanso, né?
para poder dar o melhor pra gente, para poder fazer sempre o melhor pra gente, Do né? próprio eu mereço, né? Que a gente faz quando, exatamente. mas eu trabalhei tanto, eu mereço. Ele não tinha É eu um mereço, carinho também. é a minha família que merece, né? É um carinho igual de outro pai que levava os filhos para viajar, por exemplo. É o mesmo carinho. Exato. Né? Eu vivencio muito situações onde a pessoa que está fazendo um curso de felicidade comigo conta assim, eu tenho até um adendo assim, muito interessante em relação a isso, né? A Jéssica, que é uma das minhas afilhadas, enfim, eu tenho algo que se... Algumas afilhadas minhas têm múltiplas amputações, enfim, o meu hobby é meio diferente da maioria das pessoas. E eu escrevi o livro dela e ela conta, ouçam isso, porque assim, é para os fortes ouvirem. Ela conta, Abi, que o dia mais feliz da vida dela, Léo, foi o dia que ela perdeu o primeiro braço. Que ela perdeu todos os membros em consequência de uma meningite meningocócica ao longo de 11 meses. Ela tinha 11 anos de idade. E quando você pergunta por quê, porque foi o dia que meu pai entrou naquele quarto de hospital e ao me ver sem um braço, ele gritou, filha, eu te amo. E ela, até então, ela passava a vida esperando esse dia. Ela era extremamente sensível, carente, tinha ali dificuldades emocionais e era uma criança, entre aspas, assim, perfeita, né? O pai é um zelador de um prédio, ou seja, tem serviço o tempo inteiro, então ela morava neste prédio, vamos dizer assim, de classe A no Rio de Janeiro, se sentia sozinha porque as amiguinhas da escola não estavam lá e a mãe trabalhava fora, e o pai era o provedor. Então, quando eu estava escrevendo o livro, que ela disse, eu falei, a gente não pode escrever esse livro assim. A gente precisa lembrar que seu pai também foi educado por pessoas que estavam ali trabalhando, vieram do Nordeste, trabalha sol a sol, e assim, e para eles era, eu preciso dar o melhor para minha filha. Então, você mora num super prédio, né? Pode estudar numa boa escola. Então, para ele, era isso. Ele não foi criado ouvindo de ninguém dessa necessidade. Porém, quando ele chega no hospital e vê uma filha perdendo o primeiro braço, sabendo que aquele é o início de um processo que ainda poderia vir a ser como de fato foi, ele dá um grito. Ele olha para ela e fala, filha, eu te amo. Ela conta ainda também, eu escrevi nesse livro, que as primeiras vezes que ela, já sem todos os membros, ela precisou do pai para levá-la ao toalete, para fazer... que é um momento sublime para ela, porque ela desejou tanto isso. Agora, hoje, ela entende que não era o pai que não fazia, né? Ele estava ali com uma outra função, hoje mais madura, mas você vê como é díspare, como você disse, sim. Você falou tão bem, você falou assim, Sandra, eu sentia isso em relação ao meu pai, eu queria estar mais com ele. Eu vejo hoje muitos pais de outras gerações, principalmente, né, pós-guerra, baby boomer, até geração X, ter que se desculpar muito, gente. E muitas vezes eu não acho justo, porque quando a gente fala de questões geracionais, cada geração tem sua história. E uma geração, ela se forma exatamente como resultado ao que está acontecendo no mundo. Naquele momento. Naquele momento, é uma resposta ao que está acontecendo no mundo naquele momento. Então, é uma resposta ao pós-guerra, é uma resposta à maneira em que se acreditava que naquele instante é assim que eu demonstro o meu amor por minha família. Então, quando a gente fala de felicidade, eu sempre lembro que é como a gente colocar primeiro os ingredientes corretos, é uma receita. E nos ingredientes corretos, é assim, se a gente tem uma bacia, eu coloco primeiro as bolas grandes, né? Eu coloco primeiro, eu encho ela todinha do que faz sentido para minha vida. E este sentido, ele começa pela palavra família. Pai, mãe, cada um com as suas funções. Agora, não nego que nesta geração que a gente vive, extremamente carente e sensível, e uma outra era da humanidade com dependências emocionais muito grandes, com saúde mental extremamente abalada, nasceu, e nós já temos, né, essa nova figura do pai mais participativo. É claro que a gente sabe que a mãe hoje também trabalha. Então, assim, é óbvio que a gente entende que muitos pais se dividem, né? Existe já a licença paternidade e tudo mais. Mas, assim,
é muito importante que a gente não esqueça que felicidade tem a ver com família e com paternidade. Isso é absolutamente completo e a gente consegue vivendo. E eu tive um pai assim, Exato. completo. Um pai completo, que você tem uma história linda que eu queria que você contasse pra gente, porque você já viajou com seu pai para muitos lugares. Muitos. Olha, eu acho que a coisa mais incrível sobre meu pai é que meu pai foi meu fã número 1. As minhas amigas dizem que não sabe se o meu pai contou pra mim que eu nasci pronta e por isso eu nasci pronta, ou se eu nasci pronta mesmo ele só identificou. Fato é que é acreditado a ele muitas das façanhas, né, que eu fiz na vida e as possibilidades que eles realmente deram. E o meu pai, quando eu escrevo desde pequena, então uma vez eu fui capa de um jornal, de cima a baixo, Sandra Salena, que é meu Sandra Salena, testa. Fui capa de um jornal e aí meus amigos diziam, não acredito, eu ganhei um concurso de redação e aí era a página inteira, a capa, tudo, só poemas meus. E eu dizia para os meus amigos, comprem o jornal, comprem, porque eu fui. Todo mundo dizendo, esse jornal não existe. Meu pai tinha comprado todos os exemplares desse jornal. Esse era ele. Então, eu digo, hoje, a falta dele, né, porque meu pai faleceu em 2013, ela me fez ressignificar para muita gente. Porque quando as pessoas perguntam, você ainda tem pai? Eu tenho pai para a vida inteira. Todos nós temos pais. Independente do fato de ele estar fisicamente aqui ou não, eu honro todos os dias. E assim, em 2023, rapidamente falando, eu tive um privilégio que foi, na Academia Paulista de Letras, eu fui homenageada. E aí, durante essa homenagem, era agridoce aquela sensação e eu não sabia explicar por quê. Maurício de Souza me entregando o diploma e eu senti uma sensação agridoce. E eu descobri que era por não ter meu pai na primeira fila aplaudindo. Então eu falei, agora eu vou levar meu pai para todas as palestras que eu fizer esse ano e vou deixar ele cantar como ele cantava lindamente. Então, todas as palestras que fiz no Brasil e no exterior, em 2023, eu iniciei com o meu pai cantando. A gente ressignifica, gente. Eu vou celebrar mesmo assim o Dia dos Pais, porque meu pai vive em mim e vai viver na memória de muitas pessoas, porque foi um pai lutador, provedor e que nunca deixou que a gente não soubesse quanto amor ele tinha por nós. Nem sempre esta forma tradicional que se espera, né, trabalhador, mas essa maneira de agir, essa paixão pelos filhos, ela sobrevive ao tempo e à vida. E ele cantando é a coisa mais linda do mundo, realmente. A gente tem esse videozinho, por favor, vamos assistir juntos. Ai, vamos. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer não quero choro, nem coroas com espinho. Só quero choro de flauta, violão e cavaquinho. Que gostoso, diva. que Coisa mais linda do que mundo. lindo, que lindo. Isso é felicidade. Isso é felicidade. E poder estar aqui e mostrar com este amor no coração. Gente, a gente sente, dói? Claro que dói. Mas é um doer desapegado, é um doer sabendo que não só ele teve uma vida plena, mas ele tem filhos que passarão a vida honrando a existência dele. Então isso é muito especial para mim. Que lindo, muito legal. Só para finalizar, eu sei que você tem uma novidade, né? Conte pra gente. Ai, gente. Então, a gente lançou o livro Felicidade se Aprende, junto com 23 dos meus alunos do curso de Felicidade. E, enfim, qualquer plataforma, gente, que vocês coloquem Felicidade se Aprende, vocês chegam no livro e, de fato, é um aprendizado. É um curso prático, são dicas, são ingredientes indispensáveis para que a gente construa uma vida mais feliz no trabalho como na vida, porque ninguém é feliz em um lugar só. A gente é feliz quando a gente é pleno como um todo. Então, tá Muito aqui legal. esse aqui para vocês, né? Já é do programa. Coisa linda.
Seja sempre muito bem-vinda à nossa casa. Muito obrigada, viu? muito obrigada, Que gostoso Léo, te ouvir eu falar. amo. Isso é felicidade, quando a gente fala das pessoas que a gente ama, o nosso olho brilha e a gente lembra de tudo que a gente aprendeu e ainda vai aprender na vida com tudo que eles deixaram por nós, não é não? É isso mesmo. Um beijo, obrigada. Um beijo, muito obrigada. Você gente. de casa, aproveite para seguir a Sandra na internet para também saber um pouco mais do livro. @SandraTechner está aparecendo para você aí e tem o telefone, que é o WhatsApp, que é o 71 98910 1309 e tem o site, que é sandratechner.com.br.